Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Mais um dia na presença de Deus. Hoje, às 5h12 da manhã, o dia ainda nem amanheceu, mas estamos aqui para estudar mais um capítulo de Provérbios. No dia 4, vamos estudar o capítulo 4. E hoje é um capítulo que eu queria muito falar sobre os nossos passos, sobre a nossa família. Mas vamos ler algumas coisas que fala no capítulo 4, que tem como tema a exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios, do caminho do mal. Aqui diz assim: ouve, filhos, a correção do teu pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho do meu pai, tenro e único, em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia: retenha as minhas palavras em teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ame-a e ela te conservará. A sabedoria é uma coisa principal. Adquire, pois ela, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um dilema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas correiras direita te fiz andar. Por elas, andando, não se embaraçarão, e os teus passos, se correres, não tropeçarás. Pega-te à correção, e não te largues, guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entre no caminho dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evite-o, não passes por ele, desvia dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como uma escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos seus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobretudo, do que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Desvia-te da tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera o caminho dos seus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Meu Deus, como Deus é lindo, né? Hoje é o nosso 4º dia de oração e de estudo. E o Senhor continua falando conosco, né, a respeito de sabedoria. E sabe uma coisa que essa palavra aqui tem de tão importante? É que ele fala o tempo todo que sem a sabedoria é impossível ter uma vida plena. E com a sabedoria e com a inteligência, a gente consegue ter uma vida de paz, uma vida de sucesso. O Senhor está dizendo aqui pra gente que se nós buscarmos confiar nessas palavras, confiar na palavra dele, que se nós medirmos os passos que nós andamos, ele vai nos proteger. Se nós nos afastarmos dos maus caminhos, das pessoas que fazem o mal, ele ainda fala que é para nos afastarmos e não para a gente enfrentar. Muitas vezes estamos diante de uma situação com pessoas que nos causam mal, ou estamos diante de uma tentação, de algo que vai nos fazer pecar, numa situação em que vai fazer a gente mentir, e a gente vai lá e fala: não, é uma mentirinha. Não, eu sou forte. Eu posso ir para aquela festa, por exemplo. Eu posso ir para aquele lugar onde vai ter aquelas pessoas que elas só trazem mal. Aquelas pessoas que não te acrescentem nada. E aí você vai. E aí, quando você se depara com uma situação dessa, muitas vezes a carne é fraca e você acaba no pecado. Mas o Senhor diz que é para você se afastar, que é para você evitar, sabe? Essa palavra, por começar sempre falando algumas vezes sobre meu filho, ouça a correção do seu pai, fique atento à correção do seu pai, filho, aceita as minhas palavras. Ele está o tempo todo usando essa palavra de filho. Ouve seu pai, ouve sua mãe. Me lembrou de falar sobre a família. Você já observou o que é uma família com Deus?
O futuro de uma família que tem Deus numa casa e o futuro da família que não tem Deus numa casa. Esses dias eu pude presenciar essas duas situações. De estar numa família em que Deus não está presente porque as pessoas não buscam Deus. E o inimigo se instalou nessa casa. E os filhos vivem na tormenta, o casamento está desordenado. E eu percebo que as casas de pessoas que não buscam o Senhor, elas são casas que têm tormento, elas são casas que têm confusão, que têm contenda, que estão em desarmonia e que não têm um planejamento e que muitas vezes essas pessoas elas não conseguem nem enxergar um futuro. Essa é um exemplo de uma casa que não tem Deus. Às vezes você pode dizer assim, mas eu acredito em Deus, eu tenho fé no Senhor. Mas você busca o Senhor? Você tem buscado o Senhor? Você tem buscado a sabedoria? E talvez aí seja a diferença da sua casa hoje. Não está numa forma que você gostaria que estivesse. Não está em paz, não está em harmonia. Você já parou para olhar para trás da trajetória da sua família desde quando você a formou? Se na sua casa Deus esteve presente todo o tempo? Se houve um ensinamento para seus filhos? Se você recebeu o ensinamento dos seus pais? Porque aqui hoje na palavra ele está dizendo, filho, guarda o meu ensinamento. Então, se você recebeu o ensinamento do seu pai ou da sua mãe a respeito de Deus, e se você carregou contigo esse ensinamento e você levou esse ensinamento para seus filhos, como foi Deus na sua vida? Qual foi o papel do Senhor na sua vida, desde quando você era criança até o momento de hoje e quando você construiu a sua família ou quando você está pensando em construir uma família? E acredite que se você começar a construir uma família e nela não tiver a presença do Senhor, nela não tiver um hábito de conhecer a palavra, porque se você for parar para observar, nós estamos no quarto dia de ensino e o Senhor vem falando sempre da prudência, de guiarmos os nossos passos, de não sermos pessoas ligadas à fofoca, ligadas à contenda. Aqui fala sobre você guardar o seu coração, ou seja, guardar os seus sonhos, guardar os seus projetos. Você já imaginou de como muitas vezes, se você observar, parar um segundo e olhar a trajetória da sua vida, da sua família, desde quando você era criança até agora, e que se existe uma bagunça, algo desordenado, é a falta de Deus nessa família, é a falta do ensinamento, do conhecimento nesse lar. Ontem eu pude presenciar uma família em que Deus está presente. Uma família em que há o ensinamento e, acima de tudo, há uma temência ao Senhor. E quando você tem uma família que você já vem com esse ensinamento e você começa a passar isso para seus filhos, olha, vamos orar, vamos pedir ao Senhor por essa causa, vamos colocar nas mãos de Deus, vamos buscar a palavra, vamos fazer campanha de oração, vamos confiar no Senhor, vamos ensinar aos nossos filhos que sem Deus é impossível ter uma vida de paz. A palavra hoje fala que se você buscar a sabedoria e você guardar ela, você não vai se embaraçar. E se você tentar correr, se você tentar progredir, você não vai tropeçar. Uma família que tem a presença de Deus e que começa a praticar a palavra de Deus em sua casa, no seu lar, ela tem futuro. Ela tem estabilidade. Eu acho que a palavra estabilidade é uma das coisas que a gente mais busca na nossa vida hoje, não é? Quando você olha para sua família, o que você pensa? Eu quero uma família estável, eu quero um casamento sólido, eu quero um casamento que tenha uma estabilidade emocional, um companheirismo, uma cumplicidade, que um vai ajudar o outro diante das divergências e das lutas. Eu quero uma família onde eu posso contar com meu esposo e meu esposo sabe que pode contar comigo, porque o nosso amor e a nossa fé, a nossa confiança em Deus não vai abalar diante das dificuldades que vão aparecer, porque é isso que a palavra está dizendo hoje, que se você busca sabedoria, se você tem Deus no seu coração, se você busca a obediência e guardar as palavras do Senhor nos seus passos e em tudo que você fizer, nada que aconteça vai te abalar. Eu ouço muito dizer que algumas pessoas falarem que estar na presença de Deus é muito difícil porque as lutas vêm. Mas eu acho que não estar na presença de Deus é muito mais difícil. Porque o mundo lá fora, o mundo da prostituição, o mundo da mentira, o mundo da ganância, o mundo dos falsos amigos, o mundo da curtição, muitas vezes pode parecer algo maravilhoso. Mas na verdade não é. Essas pessoas, muitas vezes, elas não têm futuro, elas não têm salvação, porque elas não buscam o Senhor, elas não buscam a sabedoria. E quando você coloca Deus no seu lar, e você começa a passar para os seus filhos, através do seu exemplo, você pai, você mãe, você ser humano, e você falar assim, começar a mostrar que sem Deus no seu dia, sem você colocar o Senhor em tudo que você faz, sem você consagrar o que você tem a Deus, as pessoas vão começar a perceber a mudança na sua vida. Então, se você hoje é pai e se você hoje é mãe, está ouvindo essa oração, comece a falar de Deus e a entregar a sua casa e o seu lar ao Senhor. Se você acabou de fazer uma avaliação e você viu que você não teve esse ensinamento de casa quando você era criança,
que seu pai e a sua mãe, elas nunca mostraram temência a Deus, nunca demonstraram para você que o Senhor vem acima de todas as coisas e que você precisa ter fé em tudo que você faz, não tem problema. O Senhor, ele é misericordioso, ele é benigno e quem busca ele acha. Mas agora que você está tendo essa consciência e que você não é mais leigo, que você conhece a palavra, começa a mudar suas atitudes. Começa a buscar o Senhor no seu lar. Começa a falar de Deus para os seus filhos. E senta com eles hoje e fala, olha, eu tenho conhecido Deus de uma forma diferente. Oh, Espírito Santo, tu és perfeito, Pai. Eu tenho conhecido Deus de uma forma diferente, meu filho e minha filha. Sabe, eu não aprendi sobre Deus quando eu era criança. Eu não tive essa oportunidade que você está tendo agora. Eu não tive essa conversa com a minha mãe e com meu pai que eu estou tendo com você agora. Mas nunca é tarde. O Senhor está dizendo para você que nunca é tarde para você falar de Deus para os seus filhos. Sente com eles e comece a dizer, você está vendo que tudo isso que a gente está vivendo aqui hoje é porque nós não tivemos Deus como primeiro lugar da nossa vida? Vocês ouviram eu falar de Deus em algum momento? Vocês sabiam que eu conheço o Senhor e que eu sempre falei que a gente tem que ter fé. Mas nós não a praticamos na nossa casa. E a partir de hoje nós vamos praticar essa fé em nossa casa. Porque essa turbulência, essa desarmonia, essa contenda, essa falta de amor em nossa casa, de união, é a falta de Deus. E a gente vai deixando com que as coisas ruins venham entrando e venham causando uma tormenta na nossa mente. Comece a chamar os seus filhos para orar e comece a orar por eles também. Mas se você é uma pessoa que ainda não tem uma família, não a constituiu uma família, ou você ainda mora com seus pais, ou você já mora sozinho, comece a estudar a palavra do Senhor, comece a se preparar para esse momento tão grande que é a família. Porque quando Deus te der uma família, você vai ser responsável por ela. Você vai ser responsável por outros seres humanos. Você já parou para imaginar isso? Que você vai colocar pessoas no mundo e que você vai ter a responsabilidade de educá-las e de apresentar a vida, o mundo a elas. E elas vão ter que aprender que o mundo vai ter diversidades e que no mundo vai ter pessoas ruins. Então comece desde agora. Porque mesmo que você seja solteiro e você ainda não tenha uma família e você não recebeu esse ensinamento da sua mãe e do seu pai, comece a se preparar agora para que você faça diferente com os seus filhos. Porque eu ontem me senti tão maravilhada quando eu vi Deus na família em que eu visitei e eu vi a prosperidade daquela família em tudo. Não é prosperidade de dinheiro, porque isso é tão pequeno, mas é uma prosperidade de amor. É uma prosperidade de saúde, de saber que se está vivendo aquele momento, aquela harmonia, aquela paz na família, naquela casa, é porque Deus esteve presente e está presente o tempo todo. Eu convido você essa manhã a colocar Deus na sua casa. A palavra não volta vazia. O Senhor não deixa você voltar vazio. E acredite que se hoje existe uma desarmonia na sua casa, um desamor, é porque você não chamou o Senhor ainda para morar na sua casa com você. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu venho te pedir essa manhã, Senhor, e eu venho interceder pelas famílias que ainda não te convidaram para estar em suas casas. Pai, hoje elas estão tendo uma oportunidade de ver diferente através dessa oração, porque eu sei, Espírito Santo, que é o Senhor que está nos guiando essa manhã. O Senhor está falando com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Alguém que está projetando a sua família. Alguém que já tem a sua família. E para fortalecer também a família que já tem o Senhor. E agradecer e falar, Senhor, eu estou no caminho certo. Obrigada, porque a minha família é maravilhosa e perfeita. Essa família que o Senhor me deu. Porque quando você coloca Deus na sua vida, as dificuldades elas vão continuar vindo, não tenha dúvida. Mas a forma em que você vai enxergá-las é tão diferente. Eu vivo isso hoje. E eu sei que você pode viver também. Eu não estou falando para você aqui nada de uma utopia, nada que eu não tenha uma experiência, que eu não tenha vivido. Converse com qualquer pessoa que tem Deus no seu coração, que tem Deus na sua família. E você vai ver que nessa casa que tem uma família, tudo é diferente. Pai amado e querido, eu entrego em tuas mãos essa manhã essas famílias que não ainda te convidaram. Espírito Santo de Deus, envia anjos na casa dessas pessoas, Pai. Essas pessoas que ainda querem formar uma família e que elas já comecem desde agora a entender que sem ti, essa família não vai ter harmonia, essa família não vai ser próspera. Mas hoje nós estamos tendo uma oportunidade porque o Senhor nos direcionou essa palavra. Senhor, eu só quero te agradecer, meu Deus, por essa palavra que o Senhor está me dando essa manhã. Porque o Senhor sabe que eu sentei aqui com a tua palavra na minha mão e eu li, eu falei, meu Pai, me direciona, me instrui, Senhor, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos essa manhã. Porque o meu coração clama, meu Pai, por algumas famílias que eu tenho visto, famílias destruídas, meu Pai, mas que eu sei que elas vão se recuperar, porque eu sei que a família é o teu primeiro ministério, meu Pai. Só precisamos praticar a tua palavra, só precisamos, meu Pai, estar em harmonia com o Senhor.
Pai, também eu quero agradecer pelas famílias que já têm o Senhor em suas casas. Continue abençoando, meu Pai. Continue naqueles lugares. Continua, meu Pai, fazendo mover com teu amor sobre essas pessoas, para que elas nunca venham te abandonar. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão grande. E eu acredito, Senhor, que um lar que tem a tua presença é um lar diferenciado. Eu sei que o Senhor é o Deus da restituição. O Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus que cria a harmonia de novo dentro dos lares. O Senhor, Ele vai reconstruir a tua família. Eu profetizo essa manhã que o Senhor, Ele vai levar a paz e Ele vai estabelecer a paz dentro da tua casa. Envie essa oração para quantas pessoas que você conhece e que você vê que a vida está em desarmonia, que a vida está sendo tomada pelo inimigo, sendo tomada pelas coisas ruins. E lembre-se que se você colocar os seus joelhos no chão hoje e falar para o Senhor: Pai, eu não conheci o Senhor verdadeiramente quando eu era mais jovem, mas hoje eu estou tendo a oportunidade de te conhecer. E eu sei que essa palavra no 4º dia da nossa campanha, do nosso estudo, já está sendo uma transformação em minha vida. E eu já estou sentindo a vontade de te buscar. Abençoa, meu Pai, a nossa família. Abençoa os nossos lares, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é conosco em todo o tempo. Que o Senhor venha abençoar o seu dia. Que esse domingo, que é o dia da família, o primeiro dia da semana, seja um dia transformador na sua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.